Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. É pela graça do Senhor que, mais uma vez, nos aprove a Ele dar essa oportunidade para que eu pudesse estar aqui e expor mais uma porção da sua palavra. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu já fiz em torno de 60 vídeos somente neste Evangelho. Eu vou deixar acima, no card, a playlist de todos os vídeos deste Evangelho. Então, não perca, assista os demais vídeos que eu fiz a respeito deste Evangelho. Eu estou no capítulo 16. E hoje o vídeo vai ser somente sobre um versículo, porque dentro do capítulo 16, ele começa com, deixa eu ver aqui, ele começa com a parábola do mordomo infiel. E encerrando, logo depois que ele encerra esta parábola, e antes de começar a parábola do rico e Lázaro, que está lá no versículo 19, Lucas ele insere este versículo aí neste capítulo. É o que nós vamos ver hoje. Está aí. Somente esse versículo está inserido neste capítulo 16, no meio de duas parábolas aí contadas. Elas foram contadas por Jesus. Então, primeiro a parábola do mordomo infiel. E antes de Jesus passar para a segunda, havia um homem rico, ele diz algo interessante. E é bem sintético a fala de Jesus. Interessante aí, este versículo aí. Vamos lá então. Diz assim: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a repudiada pelo marido também comete adultério. A palavra repudiar aí é apoluo, é usada para o divórcio. O significado é esse, usado para o divórcio, mandar embora de casa. Então, interessante que a esposa de um grego romano podia pedir o divórcio de seu esposo, enquanto entre os judeus a mulher não poderia pedir o divórcio, somente os homens. Interessante. Já entre os gregos e romanos, a mulher poderia pedir aí o repúdio ou o divórcio. Que apoluo é uma palavra também que quer dizer divórcio ou mandar embora, despedir de casa. Então, Jesus ele fala dessa forma: quem divorciar de sua mulher e casar com outra, casar aí, a palavra grega é gamel. Gamel é contrair núpcias, tomar por esposa outra mulher. Ele diz aí que comete adultério. Adultério aí é moixel. O verbo grego moixel está aí nesse texto. E aquele que casa, novamente ele usa o termo gamel, o verbo gamel, com a mulher repudiada, ou seja, a mulher que foi mandada embora, foi despedida. O verbo também é apolu, pelo marido, pode ver que pelo marido, aner aí é marido, homem, com referência ao sexo, também comete adultério, que é o moixel. Então comete o moixel. Interessante que aqui nesse texto Jesus ele é bem objetivo, ele é simples e claro na sua fala, não abrindo margem de espécie alguma para um segundo casamento. Não importa como foi, o motivo pelo qual os dois se divorciaram. O fato é que é o seguinte: se divorciou e casou de novo,
comete adultério. Jesus é enfático. E o interessante é que outros textos também da Bíblia Sagrada, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, também praticamente diz isso. Vamos lá, está aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele está dando uma instrução falando sobre o casamento, aos casados, e aí no versículo 10 ele diz: ora, aos casados ordeno não eu. Então já não é uma fala especificamente de Paulo, porque algumas vezes Paulo fala assim: olha, o meu conselho é este. Mas aqui não. Ora, aos casados, então o termo grego aqui, gamel, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então, não se separe do marido. A palavra separar aqui é horizo, que também significa divórcio. Então, pode ver que tem a palavra que no grego divórcio, tem a palavra apolu e também tem um horizo. Horizo também despedir, deixar ele ir embora, partir, quebrar em pedaços e divórcio. Interessante que um dos significados também de horizo é quebrar em pedaços. Que não se separe do marido, que é aner. Se porém, então ele dá uma condicional aí, se porém ela vier a separar-se, novamente ele usa o horizo, que não se case, menos aí a ideia de casar, não esperar muito tempo. Então, agamos, então tem aí duas palavrinhas gregas, meno e agamos, que não se case, que fique solteiro, deveria ser, agamos é solteiro, contrário de gamos, ou seja, não casado, que não se case, ou reconcilie, aí reconciliar aí, fazer as pazes, acabar com a divergência, catalasso é a palavra grega, com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então, apartar, e novamente ele usa a palavra afieme, ficar distante, mandar embora. Então, Paulo aqui, ele esclarecendo que a mulher não se aparte do marido, mas por um acaso aí se apartar, que ela fique sem casar. Por exemplo, houve violência doméstica, o marido está espancando a esposa, então caso ela se separe do marido devido à violência doméstica, ela pode separar. Só que o Paulo fala aqui o seguinte, que fique sem casar. Então, não dá o direito a ela de casar novamente. Olha, e se porém, a palavrinha grega aqui é ano, e é uma conjunção, e se no caso de porém, contudo, aí além do mais, seria isso, ela vier separar-se, que não se case, ou a outra opção que teria era reconciliar com seu marido. Então, aqui também neste texto, Paulo, ele deixa muito claro que é uma ordem do Senhor e que nesse texto aqui não há brecha para um segundo casamento. Se separar devido à violência doméstica e outra coisa, então que fique sem casar, ou a outra opção é reconciliar com o seu marido. Depois, voltemos aqui para o texto original, depois tem outro texto que está em Romanos 7:2. Em Romanos 7:2 diz assim, Paulo aqui falando sobre o domínio da lei. E falando sobre o domínio da lei, ele diz assim, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera
se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, veja bem que aqui Paulo aos Romanos, ele diz para as pessoas que conhecem a lei, que a mulher casada, aqui o termo casada é rupandros é casada e sujeita a um homem, ou seja, é uma mulher casada, sujeita ao homem, está ligada edel, laçada, com o ato de laço, laçar, pela lei, nomos ao marido, que é aner, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, então, morte natural, desobrigada ficará da lei conjugal, a lei do marido. De sorte, ou seja, que será considerada adúltera, que é moixales, o termo grego aí, é um substantivo feminino. Moixales é uma mulher infiel. O que é uma mulher infiel? É uma mulher que tem marido e casou a segunda vez. Entendeu? Então, moixales aí é aquela que está vivendo no adultério, a mulher infiel. Se vivendo ainda o marido, unir-se. Aí é ginomai, a palavra grega, com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será considerado o quê? Moixales, se contrair novas núpcias. Então, novamente aí, o texto bíblico sendo bem claro que a mulher está ligada ao marido pela lei enquanto ele vive. Que lei é essa aqui? Lei dos homens? Não. É a lei contida na palavra de Deus, não é a lei dos homens. Pois a lei dos homens aqui neste mundo elas são falhas, ela pode falhar. Por exemplo, tem países muçulmanos que um homem pode casar até com 4 mulheres e a lei é legal do país. O país permite isso. Então, não está falando aqui da lei humana. Está ligada pela lei aqui, é a lei de Deus. É a lei estabelecida por Deus para o casamento, que está lá em Gênesis. Deixará, pois, o homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esta é a lei do casamento. Jesus, aqui Paulo falando aos Romanos, e também Jesus, ele também valida isso, que é a lei do Senhor. Voltemos para o texto original. Também em Marcos 10:11 vai falar a respeito do casamento. São os textos que falam aí sobre o casamento e o divórcio. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, Marcos aqui, ele registrando as palavras de Jesus, ele é muito claro. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, pode ver que ele usa a palavra repúdio aqui, que é apoluo, que é a mesma palavra para divórcio. Alguns dizem que repúdio e divórcio são coisas diferentes, não tem nada a ver. Pode ver que nesse texto aqui, ele está falando de divórcio. E um dos significados da palavra apoluo é divorciar. É usado para o divórcio, mandar embora. E casar com outro, aí o termo grego é gamel, comete adultério, que é o moixal, que é o verbo. Ou seja, é ter relação ilícita com a mulher de outro. Ou seja, essa mulher aqui pertence a outro homem, porque o marido ainda está vivo. Ela foi repudiada, mas ela ainda está casada com o primeiro marido. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Voltemos então aqui para o 18.
Tem também Mateus 5,32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com repudiada comete adultério. E esse texto aqui de Mateus 5,32, ele é sintético, somente esse versículo. Mas o Mateus 19, ele é mais amplo. Ele é mais amplo por quê? Porque os fariseus, eles foram questionar a Jesus a respeito do motivo do divórcio. Então, eu vou começar a ler a partir do versículo 3 para vocês entenderem. Não vou ser muito extenso, porque o texto é muito claro a respeito disso tudo. Diz o seguinte: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo? É lícito. Repudiar aqui é apolu, é a mesma palavra, apolu. É lícito ao homem, ao marido, que é o antropos. Antropos aqui, inclusive aqui, Mateus registra as palavras dos fariseus e também as palavras de Jesus como apolu, e também aqui a palavra do fariseu perguntando como marido, como antropos. Antropos também pode ser um ser humano, homem ou mulher. Sua mulher, pode mulher aí, ele vai usar gulê, esposa, por qualquer motivo. Motivo aí é qualquer causa. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Então pode ver que Jesus, ele remete ao problema, ou melhor, ele remete toda a situação para o início da criação, quando Deus criou o homem. Olha aí. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne? De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. Então Jesus mandou os fariseus lá para o início da criação, antes da queda, Gênesis 2:24. Então Jesus remete eles para Gênesis 1:27, que é a respeito que Deus fez o homem e a mulher, e depois no 2:24 fala do casamento. Então a lei do casamento está lá em Gênesis 2:24, e ele fala que os dois se tornarão uma só carne. E aí, diante desta fala, porque no período aí de Jesus a coisa já tinha escambetado, a coisa tinha tomado um rumo totalmente diferente. As coisas já não funcionavam bem, era uma religiosidade tremenda. Então, diante desta exposição aqui, aí eles fazem uma réplica à fala de Jesus. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés da carta de divórcio repudiar? A palavra grega aqui da carta de divórcio é apostácio, que é o repúdio ou o divórcio, é a mesma palavra. E repudiar é apolu, é mandar embora, mesma coisa. Então, dar uma carta de divórcio, que é o repúdio também, seria quase que uma redundância. Na verdade é o seguinte: por que então, eles perguntaram, por que então Moisés deu carta de divórcio e mandou a mulher embora? Que está lá em Deuteronômio 24:1. É o único lugar que fala da concessão do divórcio no Antigo Testamento, que é Deuteronômio 24:21. Mas hoje não vai dar tempo de olhar a respeito de Deuteronômio 24:1. Respondeu-lhe Jesus. Olha que Jesus responde diante disso: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Porque lá no Deuteronômio 24:1, o texto lá, ele fala, deixa eu só dar uma pincelada lá no 24:1, que diz o seguinte: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado coisa indecente nela e se
lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e ela, saindo da sua casa, for e se casar com um homem. Então vai continuando o texto. Mas a coisa indecente aqui, a palavra grega, ou melhor, a palavra hebraica, iervar é nudez, vergonha, exposto e algo assim dessa natureza. Mas veja bem o que Jesus responde aqui. Com certeza o que tinha na mente dos fariseus era o divórcio de Deuteronômio 24:1, aqui em Mateus. Mas Jesus fala: eu porém vos digo. Agora é a fala de Jesus. Olha, lá Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. E lá não é no caso de adultério, porque lá em Deuteronômio, na lei, quem adulterasse era morto a pedradas. E neste caso o homem ficava viúvo, e viúvo ele poderia casar de novo. Não é isso lá coisa indecente. Então por isso que Jesus fala: eu agora, Cristo, porém vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, se casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada, comete adultério. E o que é relação sexual ilícita? Eu vou colocar do lado direito aí. O que é relação sexual ilícita? É porneia, é um substantivo feminino. Interessante é que os tradutores que colocaram esse strong aqui, eles colocaram adultério, mas não pode ser adultério, porque adultério, eu vou colocar também aí, adultério, o verbo é moixal, e moixal significa uma única coisa: ter relação ilícita com a mulher do outro. Então adultério é isso aí, moixal, é ter relação sexual com a mulher que já é casada. Agora, relação sexual ilícita é o que? Vamos então para raiz, vamos aqui que é o substantivo. Então vamos para a palavra pornê, que é o substantivo feminino, que pode ver que se você dá uma olhadinha no 42, a palavra porneia, ela é derivada da palavra 4203, que é porneu, é o verbo. Então o verbo já não fala de adultério. Prostituir o próprio corpo para a concupiscência de outro. E o pornê, que é um substantivo feminino, mulher que vende o seu próprio corpo, prostituta. E também esta palavra, de acordo com o dicionário, eu tenho um dicionário aqui, um dicionário bastante antigo, que é esse aí que está na tela. É um léxico de grego. A primeira edição dele saiu em 1843, então tem muitos anos, quase aí 1843, já está com mais de 100 anos. Esse dicionário, vamos ver aí a primeira edição dele, aí, ó, primeira edição 1843, está aqui, ó, primeira edição dele. É um dicionário britânico, mas na página que fala sobre a palavra porneia, eu até marquei aí. Então, alguns novos dicionários mais recentes traz a porneia como prostituição e adultério, mas só que os primeiros dicionários que foram feitos há 200 anos, quase 200 anos atrás, o termo porneia, como você pode ver aí, era somente o quê? Prostituição, e também tinha um outro significado que essa palavrinha aqui no inglês, que é falta de castidade. Era quando a mulher ela perdia a virgindade dentro da casa do pai, ou seja, ela não era casta mais. Eu não sei como ler isso aqui em inglês, essa palavrinha aqui depois de fornication, que fala de falta de castidade. Ela perdeu a castidade, ou seja, ela perdeu a virgindade dentro da casa do pai. Então, se você olhar aqui nesse dicionário, nesse léxico de grego de 1843, o único significado para porneia é o quê? Prostituição e fornicação, que fornicação
é o ato sexual entre pessoas solteiras. Então, é a única explicação. Então, o que Jesus queria dizer é o seguinte: o que vos digo, que quem repudiar sua mulher, a não sendo por causa de fornicação, que ele descobriu na noite de núpcias, que ele descobriu que a sua mulher não era virgem mais, então, neste caso, ele poderia conceder a carta de divórcio. E casar com outra comete adultério. E quem casar com a repudiada comete adultério. E a coisa é tão complicada que, se fosse fácil assim, aqui, se fosse uma exceção que Jesus estava concedendo, os discípulos, eles não teriam perguntado a Jesus aqui, ó. Disseram-lhe os discípulos, e aqui terminou essa conversa com os fariseus, eles foram para casa. Se você ler em outro evangelho, vai dizer isso. Se eu não estou equivocado, é em Marcos. Olha, disseram os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. E aí ele vai falar algo interessante. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Se fosse fácil, olha, os discípulos não tinham argumentado em casa a respeito disso. Olha, Senhor, se é assim a condição do homem relativamente à sua mulher, ou seja, não pode mais divorciar, então é melhor que nem se case. Melhor ficar solteiro, porque casou até que a morte separe. E aí pode ver que já nem todos podem receber esse conceito. Esse conceito aqui é logos, esta palavra. Nem todos podem receber esta palavra. Porque há eunucos aqui é a pessoa que cuidava, era um camareiro, superintendente de dormitório, era um mordomo, ele trabalhava no palácio. São as pessoas que não eram aptas para gerar filhos, não eram aptas para o casamento. Então ele falou para eunucos que nasceram, que não geram filhos, que não são aptos para o casamento. E há outros que os homens fizeram, ou seja, foram castrados, eunorrizo é o verbo. E há eunucos que se fizeram, por causa de quê? Por causa do reino dos céus. Eles estavam mais focados no reino dos céus do que propriamente dito nas coisas deste mundo. Então, olha, quem quiser está aí. Voltando ainda, e o último texto para encerrar, que a Bíblia não dá brecha para o divórcio no segundo casamento. Nós vamos para Malaquias. Lá em Malaquias tem algo que me chama muito a atenção e me deixa assim pensativo, porque o texto lá ele é bastante enfático, e o Malaquias ele está falando a respeito, vou colocar em hebraico aí, Malaquias ele profetiza algo que Deus falou com ele. Olha, e claro, ele denuncia muita coisa, Malaquias. Tem uma parte aqui de Malaquias que Deus diz através do profeta, dizendo: se tivesse alguém aí que fechasse o templo, porque a coisa estava tão esquisita no que se diz respeito à adoração, eles cometiam um pecado e estavam adorando a Deus, que Deus falou assim: olha, se tivesse alguém aí que fechasse a porta do templo e apagasse o fogo do altar. Eu não quero nada disso. E aí aqui no versículo 3 do capítulo 2 de Malaquias, ainda fazeis isto, ou seja, além disso você faz isso aqui ainda, olha aí: cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Então o cidadão cobrir aqui é uma palavra hebraica que significa o seguinte: vestir. O altar, claro, é uma figura de linguagem, é um verbo. Vocês vestem, escondem, cobrem o altar do Senhor de lágrimas e choro e gemidos aí, anacar, lamentação. Eles estavam ali orando, lamentando
Mas Deus não estava nem aí para a oração desse povo. Por quê? Olha, e perguntais, por quê? Porque o Senhor não aceita, olha, Ele não aceitava a oferta da mão deles. Deus não estava nem aí com a oferta deles. Por quê? Olha, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança Eberite. Então, o que faz um casamento ser válido é a aliança que a pessoa faz com a mulher. Quando eles se casam, eles fazem o quê? Uma aliança. Os dois concordam ali que eles vão formar uma família. Isso aqui é berite, é uma aliança, é um acordo, é um compromisso. Berite é isso. O termo hebraico berite é acordo, aliança, compromisso. Entre o que? Pode ser aqui entre a mulher e o homem, fazendo esta aliança, mantendo a aliança. E aí, ele diz, olha, foi testemunha, porque o Senhor, quem é aqui? E aqui, o Senhor aqui é o tetagrama, Yud, Rei, Vav, Rei, no hebraico. Foi testemunha. Yud aqui é aquele que está ali, aquele que testificou esta berite entre a mulher da tua mocidade com qual foste desleal, ou seja, agiu deslealmente com a mulher da mocidade. Vamos lá. Não fez o Senhor, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, inclusive ele usa duas palavras aqui, porque o Senhor, que é o Yud, Rei, Vav, Rei, que é Yahvé, e Deus aqui, Elohim, porque o Senhor Deus de Israel, que odeia o repúdio, que é também salar. O salar aqui é a palavra, ou melhor, shalar. Shalar, esta palavrinha aqui, ó, no hebraico. O shalar é divórcio, mesma coisa, divórcio. Porque o Deus de Israel, ele odiar é sani, que é esta palavrinha aqui, ó, em hebraico, sani. Sani é da ideia de abominar, odiar. O que? O repúdio, o divórcio. E aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor do Exército. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Não sejais infiéis. Então, veja aí que o Senhor Deus de Israel, ele odeia, ele abomina. Está aí, deixa eu colocar para você aí, no lado, tá aí, ó. Aí, sani, que é o que? Abominar, que odeia, ser odiado, o que? O divórcio. Então, diante desses textos aí que eu deixei bem claro, não há motivo, não tem uma cláusula de exceção para o divórcio. Se a pessoa divorciar, independente do motivo que seja, não permite um segundo casamento, até que a morte o separe. Como está lá em Mateus, Jesus disse, o que ajuntou Deus, vamos lá, no Mateus 19, portanto, vamos ver aqui, vamos voltar aqui no versículo 6. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. É até que a morte o separe. E não há chance para um novo casamento. Agora, o que me preocupa, antes de encerrar, inclusive o vídeo ficou bastante grande, o que me preocupa é o seguinte: as igrejas estão permitindo as pessoas divorciarem e contraírem novas núpcias. E isto causa um sério problema dentro da igreja, que as pessoas estão em pecado de adultério. Então, as pessoas que separam e
que casam novamente e estão dentro das igrejas, eles estão em pecado de adultério. E em 3 textos, pelo menos, no Novo Testamento, tanto em 1 Coríntios capítulo 6, como lá em Apocalipse, também em capítulo 20, 21 ou 22, não lembro mais, que fala que os adúlteros ficarão de fora, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Outra coisa também que me preocupa é quando as igrejas permitem as pessoas se divorciarem, casarem de novo, e elas estão dentro da igreja, ali inseridas no corpo de Cristo em adultério. E isso, eu fico preocupado que isso pode causar um prejuízo espiritual para a própria comunidade o qual a pessoa está inserida. Então, pode ver que lá no Antigo Testamento, quando Acã ele pecou contra Deus, fazendo algo que o Senhor tinha pedido que não fizesse, que era tomar ali das coisas que existiam em Jericó, e Acã foi lá e pegou. E por causa do pecado de Acã, toda a comunidade de Israel sofreu. Então, agora o Novo Testamento, eu temo isso, por causa de pessoas que se divorciaram, casaram de novo, estão em pecado diante de Deus, vão perder a salvação. E muitos pastores estão apoiando isso, eles também estão errados, e isso pode causar um prejuízo espiritual muito grande para esta congregação. E quando eu leio Malaquias, eu fico preocupado, porque Malaquias diz o seguinte: pode gemer, pode cobrir o altar de lágrimas, que o Senhor não vai atender a oração deste povo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e até o próximo vídeo.